Hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 116, Paulinho, tá certo? A semana passada nós falamos sobre o amor acima de tudo, falamos sobre o amor divino e também falamos sobre o amor daquela pessoa que conhece a Deus. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos falar sobre gratidão. E o tema do estudo dessa noite é manifeste fervorosa gratidão. Ou seja, apresente de forma fervorosa sua gratidão ao Senhor. Dedique sua gratidão ao Senhor. Expresse a sua gratidão ao Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Nós falamos na semana passada que o salmista, o autor desse salmo, nós não sabemos dizer quem foi, mas nós sabemos que ele teve uma experiência ímpar com Deus, ao ponto de se tornar uma pessoa que amava ao Senhor sobre todas as coisas, ao ponto de ir, onde estava todos ali congregando, naquela noite festiva, naquele dia festivo, e apresentar esse salmo na presença das pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, hoje, se Deus assim o permitir, nós vamos concluir esse salmo, e nós vamos falar ali o que aconteceu com o salmista, e o que Deus fez por ele, e também da expressão de gratidão deste homem. Então, manifeste fervorosa gratidão. A irmã Áurea já disse para mim que quer contar um testemunho de um livramento, A Áurea, toda semana, ela tem algo para falar de Deus. Não é isso, irmã Áurea? E glória a Deus por isso, Nós precisamos de ser essa pessoa grata, que expresse para as outras pessoas aquilo que Deus tem feito por nós. Nós paramos na semana passada apenas no versículo de número 2. Paulinho está ligado, O irmão Douglas também, Número 2. E hoje nós vamos dar continuidade no verso de número 3. Que nos diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Nos versículos anteriores, nós falamos sobre o amor de Deus e o amor que o salmista tinha a Deus por causa dos livramentos que Deus havia feito a ele. Agora aqui, irmãos, nós começamos a entrar nas aflições, nas angústias, talvez na doença que o salmista estava vivendo, ao ponto dele dizer que cordas da morte me cercaram. Ou seja, não é que ainda havia um laço de morte preparado para ele e Deus o havia liberto do laço, Não, ele estava já aprisionado pelas cordas da morte. E a angústia do Seol vieram sobre ele, ou seja, as angústias da sepultura estavam sobre ele. Ou seja, esse homem estava condenado à morte. Era o mesmo que, se vamos traduzir para os nossos dias, que você tivesse ido fazer um exame, o médico veio com uma notícia desagradável para você, tivesse dito: olha, você tem apenas alguns dias de vida. Então, volte para sua família, reúna seus familiares, coma, beba ali, se alegre, porque seus dias são curtos. Era mais ou menos o que esse homem estava vivendo. Ele não estava prisioneiro em uma cadeia, ele não era prisioneiro de uma circunstância que poderia haver um livramento natural, mas ele estava aprisionado por cordas da morte. Ou seja, ele estava condenado à morte.
No Salmo 91, irmãos, e o verso número 3 nos diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O Salmo 91 contradiria, se nós não conhecêssemos o nosso Deus, o que o salmista está dizendo. Porque o Salmo 91 há uma promessa de livramento de cair nesse laço. Mas aqui o salmista já estava pego por esse laço. Mas o que nós vamos ver, irmãos, que mesmo ele estando prisioneiro nesse laço, Deus o libertou. Deus quebrou aqueles laços, aquilo que afligia, a tristeza que estava dominando aquele homem, porque ele estava condenado à morte. Deus mesmo assim usa de misericórdia para com ele e despedaça. Irmãos, Deus permite que nós passamos por momentos de aflições. Esses dias nós estávamos conversando, eu e meu filho, porque nós estamos passando por um momento delicado. E eu falei: John, pode ser que Deus esteja nos ensinando algo. Papai, mas Deus precisa ser tão duro assim com a gente para nos ensinar algo? Irmão, quanto mais você amadurece com Deus, tem que ser maior o nível de dificuldade. Porque senão você vai apenas vivenciar coisas do passado, angústias do passado. Mas Deus nos traz algumas aflições maiores a cada dia, para que nós possamos confiar inteiramente nele. Traz à minha memória a história de um pássaro, de um pombo, que veio ciscar em um lixo e ficou preso em sua pata, na sua perninha, uma fita plástica. E ele começou a voar com certa dificuldade, mas ele voava de um lado para o outro, com aquela fita, e aquela fita plástica não saía da sua perninha. Mas em determinado momento, aquela fita enroscou-se numa antena de TV, e ele começou a se debater, até que ele veio a morrer. As suas forças se esvaíram, ele ficou ali à mercê daquela pequena fita plástica. Por quê? Porque ela foi mais forte do que ele. E eu sei que muitas situações, irmãos, como a deste homem aqui, muitas situações em nossa vida nós estávamos fadados ao fracasso, à morte. A nossa armadilha já estava toda enrolada em nós. Era questão de tempo para que nós viéssemos a sucumbir. Mas tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos de reconhecer. Esta pombinha não dispunha da proteção de Deus, mas nós estamos sob a proteção do Senhor. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos de temer. Como o salmista disse: olha, eu estou angustiado. Não quer dizer que quando você está passando por dificuldades e problemas, que você não vá ficar angustiado e aflito. Mas tem uma coisa, você precisa de colocar a sua fé inteiramente no Senhor. E saber que Deus é poderoso para te tirar desse embaralhado, destas cordas de morte. Se Ele, irmãos, não tirar, é por quê? Porque Ele está esperando você. Mas se Ele tirar, é porque Ele é Deus poderoso também. Se Ele não tirar, Ele é Deus. Se Ele tirar, Ele é Deus. Nós precisamos de entender, irmãos, o trabalhar de Deus. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não somos fruto do acaso. Deus não está jogando dados de sorte para escolher como vai ser o teu futuro. Não, o teu futuro é brilhante em Deus. A sua vida já está escrita até o final em Deus. E o projeto de Deus para a nossa vida é lindo.
Então mesmo, irmãos, que você esteja vivendo por um momento de grande aflição, como o salmista, confie inteiramente no Senhor. Deus é poderoso para quebrar todos os laços, todos os julgos, todos os embaraços. Você não vai sucumbir como essa pomba, como eu contei a história, mas Deus irá te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meus irmãos. Versículo 4, olha o que aconteceu. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Olha, irmãos, quando o salmista viu que não tinha mais para onde fugir, os seus recursos haviam se esgotado, ele recorre a esse nome todo-poderoso e ele diz: livra-me, Senhor. Foi a atitude mais coerente que ele pôde tomar. Embora muitos homens e muitas mulheres se esqueçam de recorrer a Deus, ou simplesmente alguns gritam: ah, Deus, né? Mas não conhecem a Deus. Eu disse, se eu não me engano, foi a semana passada, né? Não me lembro qual dia que foi, não recordo, sobre aquela criança que quando você está em um shopping grande e uma criança grita: pai, pai. Pode ser que alguém olhe de curioso, né? Por que será que essa criança está gritando pai, né? Mas na verdade, só quem vai reconhecer a voz da criança vai ser o seu próprio pai. Alguém pode até olhar de curiosidade, mas quem vai reconhecer a voz é só o pai. E tem muitas pessoas que não são filhos de Deus, e na hora do perigo gritam: Deus! E não são ouvidas, porque não são filhos, são apenas criatura. Mas aqueles que temem ao Senhor, na hora da angústia, fazem como este salmista, e ele diz: livra-me, Senhor. O Senhor reconhece a voz do seu filho. Olha o que diz o Salmo 18, vamos ler do versículo de número 5, até o versículo de número 19, para vocês entenderem aqui um pouquinho como esse salmo está intrínseco aqui, interligado com esse outro. Olha que coisa maravilhosa. As cordas do Seol me envolveram. Parecido com o versículo que nós lemos, o versículo de número 3, né? Os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se. Os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram-se, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou flechas e dissipou os inimigos, com raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo, ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Aleluia. Como eu disse, irmãos, Deus permite que muitas coisas acontecem aos seus servos. Deus permite, como permitiu com Jó.
Porém, irmãos, é para o nosso crescimento, é para aumentar a nossa confiança. Este salmista estava cercado por inúmeros problemas, por inúmeros inimigos. Porém, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu dos céus. O Senhor respondeu. E a voz do Senhor foi poderosa, irmãos. Foi como raio. E a Bíblia diz que até as entranhas da terra foram descobertas. Por quê? Porque um homem clamou ao Senhor. Meu irmão, não importa a situação que nós estejamos vivendo, nós só precisamos de confiar no nosso Deus. E aquela confiança cega, uma fé de entrega total ao Senhor. Jó, no capítulo 42, versículo número 5, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois de toda aquela experiência que Jó passou, irmãos, Jó conhecia Deus. Olha que ele era um homem muito temente a Deus, irmãos. Se nós fôssemos analisar como Jó temia a Deus, a preocupação de Jó até mesmo com seus filhos, Jó fazia holocaustos, oferecia sacrifício ao Senhor. Jó era um homem zeloso, cuidadoso no seu relacionamento com Deus, mas ele chega à conclusão que antes ele só conhecia Deus de forma teórica. Depois de toda aquela luta, de toda aquela aflição, de toda aquela angústia que ele passou, agora ele conhece a Deus de verdade. Por quê? Porque agora ele compreendia a Deus. Agora ele sabia quem era o seu Deus. Não foi porque Deus contou tudo para ele, mas simplesmente Deus chegou para ele e falou: olha, onde você estava quando eu fiz isso ou aquilo? Meu irmão, simplesmente aconteceu todos aqueles fatos com Jó, e Jó ficou ali boquiaberto, sem entender, mas daqui a pouco ele começa a ouvir a voz do Senhor, e aí ele entende que Deus é soberano, e que aquele Deus que ele servia era apenas um Deus de forma teórica. Agora ele tinha uma experiência com Deus, agora ele tinha algo real para dizer para as pessoas. Aquilo que havia acontecido com ele, um sofrimento intenso, mas que lhe trouxe para perto do Senhor, para ele conhecer a Deus mais de perto, para ele saber que realmente que o seu Deus era vivo, que o seu Deus era poderoso, tanto para dar como para tirar. Ele era Deus, aleluia. Às vezes nós não entendemos quando nós passamos por algumas dificuldades. Ficamos às vezes até questionando a Deus. Eu não posso dizer para os irmãos que eu nunca questionei a Deus. Eu questiono muito a Deus. Hoje eu questiono menos do que eu questionava anteriormente. Mas muitas vezes eu questiono a Deus o porquê de algumas coisas. Mas quando acontecem certas circunstâncias, situações, que alguém vem pedir um aconselhamento para mim, quando alguém senta comigo, chora e expõe seu problema, fica fácil falar com aquele irmão, com aquela irmã. Por quê? Porque eu já passei com uma situação semelhante àquela, e Deus me deu vitória. Então eu já sei para dizer para ele: meu irmão, olha, te acalma, fique tranquilo, o que você já está passando aconteceu comigo. E aí eu conto para aquela pessoa o que Deus fez, e aquela pessoa sai alegre, e eu falo: olha, sabe por que Deus está permitindo isso? Porque virão até você, e você vai ter uma experiência de Deus para transmitir para outro. Então, meu irmão, as nossas experiências são fortalecimento, por isso que Deus nos permite certas situações, momentos que nós passamos por situações que nós nunca imaginávamos, às vezes de abandono pela família, traição, traição pelo sócio, por parentes, por amigos, por pessoas que nós confiávamos. Deus permite essas situações,
para que nós possamos ter experiências com Ele. Deus permite que nós percamos alguma coisa, perdamos alguma coisa, para que nós possamos também recuperar. Deus nos devolve tudo e fala: olha, está vendo, eu tirei, mas eu estou te devolvendo. Agora você sabe que eu sou Deus, eu tenho poder para dar, e tenho poder para tirar, e eu tenho poder para restituir aquilo que até Satanás toma de você. Porque tem certas circunstâncias que Satanás vem e tira, né? Deus permite, mas Deus depois Ele devolve. E nós sabemos que Ele é Deus poderoso nos céus e na terra. Versículos 5 e 6. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Aleluia. Quando nós estudamos o livro de Salmos, quando nós falávamos aqui sobre o simples, era aquela pessoa tola. Mas aqui, ele diz assim: o Senhor protege os simples, ou seja, o Senhor protege os humildes. O que é ser uma pessoa humilde? É andar de chinelos de dedo? Hoje em dia não pode nem falar Havaiana mais, né? Porque a Havaiana já está se tornando um produto de luxo, né? Hoje já está eletizado. O marketing trabalhou muito bem ali nesse produto e levou ele a um outro patamar, né? Levou a um outro patamar. Mas é aquela pessoa que usa um chinelo de dedo, anda com a roupa rasgada. Será que é isso que é ser humilde? Não. Ser humilde é mesmo você tendo um grau elevado de conhecimento humano, né? Uma formação muito boa, e você dizer: olha, reconhecer que você não é nada sem Deus. É aquela pessoa que se torna dependente de Deus, né? Porque existem muitas pessoas que andam com um chinelo havaiana, mas é orgulhosa. E existem muitas pessoas que têm de tudo e é humilde, totalmente dependente de Deus. Então aqui está falando sobre esta pessoa que não se prende aos seus recursos financeiros, que não está preso com aquele grau de intelectualidade que ele tem, ele está desprendido dessas coisas, e ele entende que a sua única porta de escape se chama Deus. Então ele diz assim: olha, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Glória a Deus. Lembra aquela história que eu contei da pomba? Digamos que aquela pomba não era simples. Por quê? Porque ela tentou se livrar dos seus problemas com as suas próprias forças. Agora, quando nós estamos lá sucumbindo e nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. O problema que era nosso passa a ser dele. E existe algum problema grande demais para que nosso Deus resolva? Qual o tamanho do seu Deus? E qual o tamanho do seu problema agora? Talvez o teu problema seja grande para que você não possa resolver. Você não tenha capacidade de resolver. Mas ele se torna pequeno diante do Deus que você serve. Por isso que nós precisamos de lançar a Ele as nossas necessidades. O salmista do Salmo 18, ele fez isso. Ele era um homem importante. Mas o que ele disse? Olha, Deus, os problemas que me cercaram são muito maiores do que eu posso resolver. E ele clama ao Senhor, e Deus o escuta. Eu quero te dizer, meu irmão, não importa o tamanho do seu problema. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te libertar desses problemas, para que você possa voar alto, para que você não fique preso às armadilhas
aos cordéis de morte, porque existem pessoas, irmãos, que depois de receberem uma palavra, depois de alguém ter ferido seus sentimentos, ficam aprisionadas a vida inteira e nunca mais alçam voo, nunca mais conseguem se libertar. Mas Deus está te trazendo aqui para que você seja liberto, para que você coloque o teu problema na mão do Senhor, para que você descanse nele e deixe que ele resolva os problemas para você. Deixe toda a frustração, toda a angústia de lado. O Espírito Santo quer te libertar, e os sonhos, projetos que ele te deu ainda estão de pé, não morreram, não foram sucumbidos ao tempo, não. Deixe que o Espírito Santo te liberte, meu irmão. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Olha, fraco como eu sou, cercado dos meus problemas. Porque às vezes, irmãos, nós colocamos um problema na nossa mente e nós achamos que aquele problema é impossível de se resolver. Impossível. Mas não tem nada impossível para Deus. Que seja quebrado, irmão, todo laço satânico, toda limitação do inferno que se levanta contra a tua vida, em nome de Jesus, sejam quebradas, aleluia. Pai, oramos, ó Deus, e clamamos a Ti, para que todo laço, Senhor, que foi colocado contra os Teus filhos, contra a Tua igreja, sejam desfeitos em nome do Senhor. Laços de enfermidade, nós enviamos uma palavra de cura, de saúde em nome do Senhor. Senhor, pessoas que estão viciadas nas drogas, que sejam libertas em nome de Jesus. Aqueles que estão aprisionados porque ouviram alguém dizer há muitos anos atrás: você não consegue, você não pode, você não é capaz. Estas palavras de maldição sejam agora desfeitas em nome de Jesus, que esses laços sejam quebrados para a honra e glória do nome do Senhor. Um novo tempo, um tempo de bênção, em nome do Senhor Jesus. Senhor, limitações que foram impostas, Senhor, por pessoas, que as mentes estão trancadas agora, Senhor, aprisionadas dentro de um corpo livre, mas a sua mente está aprisionada e você não consegue andar, você não consegue sair. Em nome de Jesus, sejam quebrados esses laços, sejam desfeitos. Maldições que vieram e você acreditou, e elas estão agora desfeitas em nome do Senhor. Todo mal que estavam causando sejam colocados por terra em nome de Jesus. O laço está quebrado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Aleluia. Agora ele diz para a sua alma: retorne ao seu descanso. Como é bom ter uma alma tranquila, que possa deitar e repousar. Quantas pessoas estão tentando dizer isso para a sua alma, mas elas não conseguem mais. Só dormem, só descansam à base de medicamentos fortes. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esta palavra é uma palavra que nos traz liberdade, irmãos. Nós não podemos aceitar o cativeiro que Satanás tem colocado, laços que têm vindo, e muitas das vezes nós vemos para a igreja, ouvimos a palavra, mas saímos e continuamos ainda amarrados. Mas em nome do Senhor, hoje é uma noite de libertação. Saia daqui curado, saia curada, receba a cura na tua casa, receba a libertação em nome de Jesus. Deixa a sua alma repousar. Oh, aleluia.
Como é bom ter paz na alma. Oh, aleluia. Glória a Deus. Me lembro daquela história do avião no meio da turbulência. E uma grande turbulência. E um senhor ali apavorado olhou para o menino. Você não está com medo, garoto? Não, estou tranquilo. Olha, mas o avião está chacoalhando demais. Não, não tem problema. Olha, é só uma turbulência. Nossa, mas eu viajo muito e essa turbulência está muito forte. E você é apenas um garoto, você está tranquilo aí, você não tem medo mesmo? Não, não tenho. Mas como que você não tem medo no meio dessa turbulência? Olha, o piloto do avião, o comandante, é meu papai. E ele disse para minha mamãe que ia me levar para casa em segurança. Ou seja, nós precisamos de ter essa confiança em Deus, irmão. No meio da turbulência, dizer para a nossa alma, descansa no Senhor. Sou eu que cuido de você. Meu cuidado está sobre você. Aleluia. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Há uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo não toca. O mundo não nos toca. Ah, pastor, mas por que acontecem tantas coisas terríveis? Irmãos, nós estamos vivendo neste mundo só por um pouco de tempo, e às vezes nós achamos que a nossa morada é aqui, e queremos simplesmente viver tranquilos. Não, a nossa morada não é aqui, meu irmão. Se aconteceu algum mal sobre a sua vida, sobre a sua família, meu irmão, Deus permitiu, mas tem uma coisa, há uma morada que Ele foi preparar para nós, e lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, lá vai ser um lugar de paz e alegria, gozo eterno, aleluia. Glória a Deus, confie no Senhor. Essa tranquilidade, irmãos, o mundo busca. Essa paz, o mundo busca. As Nações Unidas tentam promover a paz no mundo, a tranquilidade no meio do caos. Mas essa paz nós só encontramos em Jesus. Nós só encontramos nele. Oh, irmão, como é gostoso poder fazer como esse salmista, descansar em Deus. Descanse. Descanse no Senhor. Deixa tudo na mão dele, porque Ele tem cuidado de vós. Versículos 8 e 9. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Aqui ele começa a glorificar a Deus. Olha que coisa linda. Deus livrou ele da morte, tirou dos seus olhos as lágrimas, livrou os seus pés de tropeçar, e ele ainda continuava andando no meio dos viventes e glorificando a Deus. Né? Olha que coisa maravilhosa. Né? Como se ele tivesse passado agora em frente àquele médico que havia dito para ele, olha, você tem tantos dias de vida. Ele falou, olha, doutor, eu estou aqui, hein? Deus me preservou até agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mencion, um filósofo chinês do século III, disse assim: quando o céu está prestes a conceder alguma bênção especial a um homem, primeiramente lhe envia uma provação severa. Ou seja, quando a glória de Deus está para brilhar na gente, quando as bênçãos do Senhor estão para chegar, primeiro vem antes uma prova. Imagina, irmãos, se não tivesse soprado aquele vento no mar da Galileia. O vento soprou ali no mar da Galileia e os discípulos ficaram apavorados. Certo? Mas se a viagem tivesse sido tranquila,
Qual é a experiência que eles teriam para dizer a Jesus: olha, nós entramos num barco e atravessamos o mar da Galileia. Todas as pessoas faziam isso todo dia. Quantos pescadores atravessavam o mar da Galileia? Ou atravessam até hoje, não é isso? Só que aconteceu algo diferente naquela viagem deles. Algo que deixou eles atônitos. Sopra um vento e o barco estava indo a pique. E aí, eles recorrem ao mestre. O mestre está dormindo, tranquilo. Nós precisamos de tomar essa confiança, irmãos, do mestre, viu? Ficar tranquilo, viu, Cristóvão? Dormir, descansar em Deus. E aí, quando chamam o mestre, mas o que está acontecendo? Que vocês estão apavorados. Olha aí, mestre, nós vamos sucumbir aqui, o barco vai afundar. Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Calmou, veio a tranquilidade. Aqueles homens olhavam para o outro. Ei, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A mesma coisa na nossa vida, irmãos. Quando acontece alguma coisa que nos deixa apavorados, que nós ficamos sem o chão, literalmente. Mas quando Jesus está conosco, meu irmão, Ele promove o sobrenatural. E aí nós podemos dizer: só o Senhor é Deus. Nós precisamos de ter essas experiências. Por isso que Deus permite que nós passemos por lugares de morte, lugares de angústia. Porque quanto maior for a angústia, o sofrimento, maior será a nossa vitória. Não dá, irmãos, para ter experiência com Deus ficando tranquilo. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Se eles tivessem atravessado na tranquilidade, qual experiência eles teriam? Nenhuma. Olha, passamos o barco, passou de um lado para o outro. Qual a novidade? Eu também passei no outro barco. Não é assim? Que coisa diferente aconteceu com você que anda com Jesus? Meu irmão, quem anda com Jesus tem que ter novidade de vida. Tem que ter experiências novas. E nós podemos glorificar a esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Tem um ditado aqui, uma frase que as pessoas estão usando muito hoje em dia, no inglês: no pain, no again. Né? Sem esforço, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Quer dizer, tem muitas pessoas que querem ficar na tranquilidade. Você vai ficar aí, você não vai ter experiência com Deus. O pastor Fauslino pregou aqui uma série de mensagens, falando que nós precisamos de ir para o alto mar, para grandes conquistas. Nós não podemos ficar só beirando a praia. Nós precisamos de levar as nossas embarcações para o alto mar. E ali nós vamos conhecer quem é o nosso Deus. Né? No meio daquela fúria da tempestade, do vento, mas nós vamos reconhecer quem é o nosso Deus. Nós precisamos de ir mais além. Versículo 10. Eu criei e ainda tenho dito: estou muito aflito. Apesar, irmãos, dele ter fé, ele teve momento que ele passou aflição. E o apóstolo Paulo fala isso na sua carta, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso número 7, nos diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quer dizer, o apóstolo Paulo passou por grandes aflições. Como esse homem, olha, eu criei, ainda que tenha dito, estou aflito. Ou seja, ele estava aflito, mas ele cria no seu Deus. Não quer dizer que a hora que você está passando por luta e aflição, que você vai ficar, olha, eu sou super-homem, Não, nós podemos nos ficar abalados, mas nós guardamos a nossa fé, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Irmão, confie inteiramente no Senhor. Deixa que Ele cuide de você, porque Ele é fiel.
Tão somente creia. Nós não podemos deixar de crer, perder a nossa fé, a nossa esperança. Muitos perdem a esperança. Eu poderia relatar aqui alguns casos dentro da minha família, de pessoas que estavam na igreja, cresceram na igreja e hoje não estão mais. Por quê? Porque tiveram algumas experiências que aos seus olhos foram negativas e que também acharam que não houve o livramento de Deus. Se perderam no meio do caminho. Agora o apóstolo Paulo sofreu açoites, prisões, ele sofreu naufrágios, mas ele diz assim, olha, no final da sua vida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha, não tenho mais condição de fazer mais nada. Paulo sabia que estava prestes a ser morto. Porém, ele diz, mesmo que eu morra, ainda eu tenho fé. Ou seja, o Deus que havia tirado ele, se fosse da sua vontade, poderia libertar mais uma vez. Mas, se não fosse, Paulo morreria, ainda mantendo a sua fé. Versículo 11. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Irmãos, ninguém que conhecia aquele homem acreditaria que ele pudesse ser livre daquela situação. Aqueles homens estavam como o amigo de Jó. Quem sabe falando palavras bonitas a respeito de Deus, de uma maneira teológica ou filosófica, mas eles não tinham ainda experiências com Deus. Às vezes as pessoas conhecem a Deus na teoria, mas não conhecem a Deus na prática do dia a dia. Aqueles homens que estavam ao lado ali, do salmista, poderiam dizer, esse homem está fadado à morte. E por isso ele chega a dizer, olha, nenhum desses homens merece a minha confiança. Porque eles não entenderam o trabalhar de Deus na vida do salmista. Assim como os amigos de Jó não entenderam. E quantas pessoas, irmãos, não entendem o que Deus realiza em nós? Eu me lembro de uma certa circunstância da minha vida que eu estava passando por uma luta muito grande, por uma prova muito grande, e as palavras que eu ouvia era, mas você não prega que Deus faz? Mas parecia que Deus não estava fazendo nada para mim naquele momento. E as pessoas vinham e apontavam o dedo. Só que chegou um momento em que Deus falou assim, olha, basta. E Deus começou a mudar a minha vida. Deus começou a mudar a minha história. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca eu tive vontade de cantar um certo hino aí. Sabor de mel, né? Nunca eu tive vontade de cantar. Mas eu sempre tenho vontade de dizer quão grande é o meu Deus. Porque mesmo que eu não mereça, Ele faz. Mesmo que as pessoas nos acusem, não importa, meu irmão. Não importa que apontem o dedo para você, que digam o que querem e o que não querem. Importa o que Deus acha a nosso respeito, meu irmão. Porque Deus nos conhece lá no íntimo. Deus sabe o que está aqui dentro do Wesley, dentro do Cristóvão. Deus sabe o que está aí dentro de você, minha irmã, meu irmão. E é isso o que importa, o que Deus acha ao nosso respeito. Aqueles homens não mereciam a confiança do salmista. Por quê? Porque simplesmente sabiam apontar para o salmista. Então o salmista colocou eles em descrédito. Mas ele sabia quem era o seu Deus. E aí, versículo de número 12, ele diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Olha que coração grato, irmãos. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade? O salmista não estava aqui preocupado com a aflição que ele passou, ou querendo fazer notório que ele havia sofrido muito.
Não, o que ele queria colocar em evidência era como agradar a esse Deus que havia livrado ele, que havia quebrado aquelas cordas da morte, que havia tirado ele da aflição do Seol. É isso que ele estava preocupado, irmãos. Como retribuir a esse Deus. Por isso que eu digo, irmãos, nós não temos que ficar questionando o porquê, Douglas. Mas nós precisamos de nos preocupar, colocar o nosso foco em outra direção, em como nós vamos agradar a esse Deus que nos dá todos os livramentos, que nos preserva vivos mesmo que for na fome, que não nos abandona mesmo que a nossa mãe e o nosso pai tenham nos abandonado. Como eu vou retribuir a esse Deus? Aleluia! Quantas pessoas recebem grandes bênçãos e não voltam para contar? A Bíblia fala sobre aqueles 10 leprosos. Apenas um voltou para glorificar a Deus. Nós precisamos, irmãos, de ter essa preocupação de como retribuir ao nosso Deus. Por isso que você não precisa de criticar aquele irmão que dá glória a Deus alto, aquele que fala em língua no meio do culto. É lógico, Paulo ensina com ordem e decência, o culto deve ser feito. Mas, irmãos, tem pessoas que fazem uma adoração extravagante, porque ela sabe o quanto Deus fez por ela, e ela não sabe como retribuir a esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado para todo sempre. Glória a Deus! Eu não sei como retribuir, irmãos. Ele merece muito mais do que eu tenho feito. Ele merece muito mais. Versículos 13 ao 19, para nós concluirmos. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo. Filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Ele começa no versículo 13, erguerei o cálice da salvação. Ou seja, oferecerei um cálice ao Senhor e derramarei na sua presença. Aleluia. O salmista estava interessado apenas, irmãos, em adorar a Deus. Quando ele subiu ao templo, ele subiu com um propósito. Ele já sabia o que ele ia oferecer ao Senhor. Eu tenho falado algumas vezes que o nosso culto, irmãos, tenho falado com a minha casa, o nosso culto começa antes de nós chegarmos aqui na igreja. Ele tem que ser preparado antes de nós virmos para a igreja. Eu tenho sido descuidado com essa relação. Quando eu pastoreava as igrejas, eu tinha um cuidado muito especial daquilo que eu ia oferecer no culto. Parece que a gente perde aquela responsabilidade de ser o pastor da igreja, mas tem certas coisas que nós não poderíamos nos abandonar. É nos prepararmos para vir para o culto, para oferecer o melhor ao Senhor. Não podemos vir de qualquer maneira, desligados, ou simplesmente preocupados com as coisas do mundo, depois de passarmos um domingo com as pernas para o ar. Eu vou oferecer um culto ao Senhor. Não, o salmista já subiu para o templo pronto. Primeiro, ele tinha um salmo para oferecer ao Senhor, que é esse salmo que nós estudamos. Aí ele diz, erguerei o cálice como uma oferta. Ou seja, olha, eu vou erguer esse cálice aqui, o cálice da salvação, como uma oferta para invocar o nome do Senhor. Ele foi preparado para a adoração, ele foi preparado para invocar o nome do Senhor.
Depois, ele diz assim: cumprirei os meus votos. Ou seja, o que é um voto? Voto é algo muito especial. E a Bíblia tem um cuidado para quem é aquele que vota. Voto é como aquilo que nós conhecemos aí no catolicismo, uma promessa. Só que o voto vai mais além, porque você faz direto com Deus. No catolicismo romano, você pode fazer um voto com um santo, né? Da igreja, que nós não reconhecemos como santo da igreja, nós reconhecemos aquelas pessoas como o apóstolo Paulo, como um servo de Deus. Agora, nós aqui podemos fazer um voto ao Senhor. E o salmista subiu com um salmo, com uma oferta e com um voto. Oh, irmão. Com o que nós subimos para o templo hoje? Áurea, o que você trouxe hoje, Áurea? O que nós temos preparado para o Senhor? Ou será que nós viemos aqui simplesmente, o pastor vai pregar, eu vou aprender e eu vou embora? Não, nós precisamos vir para o templo com uma preocupação. O que eu vou oferecer ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, pelo ar que respiro, pela roupa, pelas vestes, pela saúde, pelos pés, pelas mãos, pela língua, pelos olhos, por tudo que Ele tem feito por mim, pela família, emprego, carro, casa, terreno, tudo. O que eu tenho preparado? O que eu preparei para essa noite para oferecer ao Senhor? Este homem preparou um salmo, este homem trouxe o cálice, esse homem invocou o Senhor, ele cumpriu os seus votos. Eclesiastes 5, e versículo de número 4 diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Ou seja, aquele que vota e não cumpre é tolo. Então, se você fez um voto, cumpre. Esse homem fez um voto e cumpriu. Tanto é que ele diz por 2 vezes, no versículo de número 14, cumprirei para com o Senhor os meus votos. Versículo 18, cumprirei para com o Senhor os meus votos. Aleluia. Sabendo da seriedade do voto, ele disse, por 2 vezes, vou cumprir aquilo que Deus fez. Aquilo que eu fiz para com Deus, os meus votos. Será que nós temos feito essa análise tão bonita como o salmista da nossa vida? Tudo que os benefícios que Deus tem feito por nós. Que tipo de gratidão, que tipo de pessoas nós somos? Será que nós somos pessoas gratas a Deus ou ingratas realmente? Que não tem nada para oferecer ao Senhor. Sobe para o templo como subisse para a casa de um amigo, ou para um teatro. Nós precisamos de vir para a igreja com essa consciência. O que nós vamos oferecer ao Senhor? O nosso culto começa em nossa casa. Nosso culto começa no nosso trabalho. Oh, aleluia. Irmãos, está doendo aqui, viu? Talvez você esteja dizendo, pastor, está doendo, mas olha, aqui em mim está doendo demais, irmãos. Está doendo demais, porque eu acho que nós precisamos de oferecer algo melhor ao Senhor. Nós não podemos nos contentar com o rotineiro. Nós não podemos nos contentar com aquilo que sempre nos foi ensinado. Mas nós precisamos de oferecer mais ao Senhor. Porque Ele merece. Ou não. Amém? Nós vamos parar por aqui, irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que nós possamos ser essas pessoas gratas, como o salmista, que reconheceu tudo aquilo que Deus tinha feito e louvou ao Senhor.
fez questão de ir lá no meio do átrio, no meio de todo o povo, dizer que era Deus. Que nós possamos ter essa mesma consciência, esse sentimento de gratidão para adorar esse Deus que Ele merece. Pai, obrigado pela Tua palavra enviada aos nossos corações. Nos perdoa, Senhor, por não sermos gratos, Senhor, como deveríamos. Muitas das vezes nos esquecemos, Senhor, dos benefícios que o Senhor faz. Muitas das vezes, ó Pai, não oferecemos o melhor, mas oferecemos coisas secundárias. Em vez de tirarmos as nossas primícias do nosso tempo, das nossas ofertas, dos nossos votos, nós tiramos, Senhor, depois, de forma desleixada às vezes. Mas, Espírito Santo de Deus, eu creio que essa palavra veio para mudar as nossas atitudes. E eu te peço, Senhor, que esta palavra possa ficar latente em nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, sentir esse sentimento de gratidão todos os dias. Que nós possamos oferecer a Ti somente o melhor, Senhor. Somente o melhor, que nosso coração não esteja nas coisas terrenas, mas que o nosso coração esteja focado nas coisas maiores, ó Pai. Instrua-nos, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, porque nós dependemos de Ti. Cria em nós, Senhor, esse coração grato, e que nós possamos, Senhor, ao acordar, já acordar louvando a Ti, e que durante o nosso dia, Senhor, nós possamos, Senhor, pensar em que nós ofereceremos a Ti, Senhor, que nós vamos dar a Ti, Senhor, oferecer a Ti, quando subimos ao templo, quando chegamos em nosso trabalho, quando estamos em nossa casa, que nós possamos, Senhor, sempre estar focados em oferecer o melhor para Ti. Perdoa-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, perdoa as nossas negligências, nossas faltas, e ajuda-nos a cumprir, ó Pai, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.